Hoje eu quero trazer para vocês os motivos do porquê eu continuo investindo em BCFF 11. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo dele, eu já fiz do Maxi Renda, né, que é um outro fundo que eu tenho em carteira, mas do BCFF eu nunca tinha feito. Ele é um fundo que eu acho que ele é o queridinho de muitas pessoas, e apesar dele ser um fundo onde muitas pessoas falam assim, eu não gosto de fundo porque você paga mais taxa de administração do que o necessário, porque esses fundos investem em outros fundos, então eles também pagam outras taxas de administração. Ainda assim, eu tenho gostado bastante da rentabilidade deles e principalmente da diversificação nesse momento de crise e também do grande caixa que eles tinham feito, ou que eles têm na verdade, né, por conta de toda a emissão de novas cotas que eles tinham feito e tal, e que consequentemente ajuda bastante eles fazerem vários investimentos agora que tá tudo meio que na bacia das almas, né. Mas eu não quero simplesmente só falar do BCFF 11 hoje, né, ou simplesmente rasgar seda para algum fundo imobiliário ou para algum ativo, porque ele sempre também tem os seus contras, mas eu quero principalmente mostrar para vocês o que eu tenho olhado para os fundos imobiliários, onde eu tenho conseguido essas informações de uma maneira muito mais simplificada em um único lugar, para que vocês consigam também aplicar toda essa teoria nos próprios investimentos de vocês também, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês, mas antes eu quero que você já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito! E eu derrubei tudo, peraí. Ai, o que eu fiz? O microfone, estamos vivos, gente, tudo bem. Um pequeno barulhinho no meio do vídeo, mas então vamos lá. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like que é muito importante pra mim. Enfim, me acompanhe até o final do vídeo. Eu espero não quebrar nada até o final do vídeo. Pessoa estabanada, mão de alface, parece Rogério Ceni, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Aqui eu já quero compartilhar a minha tela com vocês então. E eu estou na minha tela do Trade Map. E se eu clicar duas vezes aqui no BCFF 11, eu já abro a lâmina do ativo. Então eu já consigo ver aqui o administrador BTG Pactual, já consigo ver o tipo de gestão ativa, que é a que eu mais gosto, porque assim o gestor consegue ter mais mobilidade e liberdade para atingir as suas metas ou simplesmente superar os seus benchmarks, como por exemplo o IFIX, né? IFIX é o índice que mede aí o desempenho médio dos fundos imobiliários. Então agora em 2020 ele está caindo em torno de 20%, enquanto o BCFF 11 está caindo aí em torno de 15%. Então ele está caindo menos que o IFIX. E claro que muito disso, gente, é por conta de toda a diversificação que o fundo tem, tá? Vamos dar uma olhadinha nos ativos que ele tem? Como eu falei, ele é um fundo de fundo e a gente consegue entender aonde ele investe olhando aqui em portfólio. Então ele investe aqui em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, desenvolvimento, hotel, agências bancárias. Beleza, aqui eu já vi como ele está diversificado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em shoppings, eu já consigo ver quais são os fundos. Consigo ver aqui, XPML, VISC 11. Então, olhando essa carteira de shoppings, eu já sei que tem alguns aí que não fizeram o pagamento referente ao mês passado. Então, eu sei que isso pode afetar o fundo. Em compensação, eu posso olhar os outros ativos que tem também, como agências bancárias e lajes corporativas ou galpões logísticos, por exemplo, e entender que aqui muitos pagamentos continuam normalmente e então essa diversificação garante aí que a gente continue com uma boa rentabilidade no fundo. O que seria uma boa rentabilidade, gente? O BCFF, ele não é o fundo que mais rende dentro de todos os fundos imobiliários, mas considerando que você compra um título onde tem vários dentro, então assim, se você às vezes não tem grana para comprar toda essa carteira igual a dele, você pode investir nele e, claro, contar com uma boa administração e gestão do fundo, ainda assim eu considero que os rendimentos eles estão ok. Quando a gente fala do último rendimento, ele pagou 40 centavos por cota, né? Então, aqui ele ficou com 0,47%. Quando a gente fala aqui dos 12 meses, então ele rendeu 7,36% ao mês, o que eu considero aí um bom rendimento, dado que a nossa taxa Selic hoje está 3,75, que é muito baixo, e até mesmo alguns títulos de renda fixa. Eu sei que a gente não deve comparar renda, por exemplo, os fundos imobiliários com renda fixa, porque que nem comparar goiabada com feijão, mas a questão é que quando você fala de tentar buscar algum rendimento, é claro que em fundos imobiliários ou até mesmo em ações a gente quer ganhar mais do que uma taxa Selic, mais do que uma renda fixa, porque a gente está correndo então sim um certo risco. Como a gente pode ver, BCFF 11, assim como vários outros fundos imobiliários que subiram muito no passado, mas neste ano de 2020 estão caindo bastante também. Agora vamos para outros pontos que são mais sobre números e finanças desse fundo, tá? É claro que é importante a gente olhar o dividend yield, quais são os ativos que ele investe, eu acho que isso é primordial, não tem como a gente investir em um fundo sem saber isso, mas também a gente precisa entender, por exemplo, quando eu falei que ele tinha caixa, aqui eu consigo ver, ó, vocês estão vendo que tem a palavra caixa aqui,
e aqui a gente tem uma evolução de toda essa parte financeira. Então aqui com quase 717 milhões de caixa, é claro que ele conseguiu parte disso com a captação aí de novas cotas que ele acabou emitindo também, mas então ele consegue ter esse dinheiro para fazer seus investimentos nesse momento. Aqui a gente tem aí as receitas de aluguel, as vendas, outras receitas, tudo isso a gente consegue ver. Aqui a gente consegue ver também taxa de administração, taxa de performance, se tiver, né, que não é o caso, enfim, qualquer outra despesa. Aqui a gente consegue ver alguns dados mais técnicos do fundo. Então aqui a gente tem 162 mil cotistas aproximadamente, sendo que o número de cotas emitidas aí são mais de 20 milhões de cotas, e quando a gente fala do patrimônio líquido do fundo, né, então ele tem quase 1,9 bilhões de valor. Ele é um dos fundos aí, é um dos maiores fundos que a gente tem no mercado. Quando a gente vem um pouquinho aqui mais para baixo, tá, a gente consegue ter acesso a várias contas, despesas financeiras, receitas e tudo isso. A gente recebe mensalmente esses relatórios desses fundos imobiliários. É claro que aqui você consegue ver de uma forma consolidada, mas se você quiser, não, eu quero realmente olhar o relatório, eu quero mostrar para vocês então como que a gente vai fazer isso, além de, claro, pegar outras informações que são igualmente relevantes, tá? Quando eu clico aqui em gráfico, por exemplo, aqui eu já tenho o gráfico de como ele se desempenhou aí nos últimos meses, nos últimos anos. Eu posso mudar aqui tá em uma semana, eu posso colocar em um mês para tentar enxergar um prazo um pouquinho maior, né, para entender como é que ele performou aí nos últimos 3 anos, por exemplo. Mas beleza, eu quero saber o quanto o fundo paga, né? Ou quanto ele já pagou, seu histórico de pagamento. Eu clico aqui em RX e aqui eu clico nesse dinheirinho aqui. Já vai aparecer que no dia 7/4 ele pagou 40 centavos, no dia 6/3, 53 centavos, 7/2, 57 centavos e por aí vai. Tem todo o rendimento, todo o histórico dele aqui. Seja de rendimento mesmo desse dividend yield, seja de amortização, seja de subscrição de ação, tudo isso vai ficar aqui, tá? Nesse histórico. Agora, um outro ponto bem importante, tá? Deixa eu voltar uma telinha aqui. Nós temos nessa tela aqui algumas informações principais aí do fundo, como a descrição do fundo, etc e tal, qual é o objetivo dele, são as informações mais relevantes. Aqui a gente tem a constituição, a gente tem o registro dele, a gente tem quem é o administrador, o valor patrimonial do fundo. Então, assim, aqui a gente tá tendo uma visão da parte web, tá? Mas se você, por exemplo, vai no app, né, do Trademap, você consegue, por exemplo, ver o PVPA. Então, hoje o PVPA de BCFF11, ele é menor do que 1. Então, isso a gente considera que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Agora, lembra que eu falei um pouquinho dos relatórios dele? Então, aqui tem todos os relatórios que eles entregam mensalmente pra gente. Então, se você quer saber sobre taxa de administração, se tem taxa de performance ou qualquer outra coisa que você tenha que pagar, então você vai simplesmente clicar aqui em regulamento e aí você vai pegar aqui, ó, 29/5/2018, é onde a gente teve a nossa última entrega de regulamento. E aí você não precisa sair da plataforma por isso ou fazer download de algum arquivo por conta disso. Aqui a dica que eu dou é, claro, que você tem que ler todo esse regulamento, principalmente se você vai investir ainda nesse fundo, para você entender exatamente como que ele trabalha. Mas aqui, por exemplo, se eu quero saber qual é a taxa de administração dele, o que eu vou fazer? Aqui eu simplesmente vou dar um Ctrl F, digitar aqui, ó, taxa de administração, e aqui ele já vai aparecer aí às vezes que essa palavra se repete. Então aqui, taxa de administração, aqui tá falando, ó, a administradora receberá por seu serviço uma taxa de administração equivalente a 0,15% em razão de 1/12avos, Então ele explica toda a forma da administradora se remunerar e que, consequentemente, a gente que faz esse pagamento. É importante falar sobre fundos imobiliários que todos essas taxas de administração, taxa de gestão, tudo isso que incide sobre os fundos, tudo isso já vem líquido nos nossos rendimentos. A gente não precisa fazer um pagamento à parte, isso não vai debitar depois a parte na nossa conta, beleza? Tem como você comparar o fundo com outros fundos, tem como você comparar o fundo com algum benchmark, por exemplo. Se eu clicar aqui nessa balancinha, aqui eu tenho o IFIX, então eu vou comparar o BCFF
com o IFIX. E aqui já aparece para mim, ó, que o BCFF ele caiu menos do que o IFIX. Essa é a performance. É claro que eles acabam aí andando muito juntos. Quando um cai, o outro cai também, porque, né, o BCFF mesmo ele tem um peso considerável dentro do IFIX, mas aqui a gente consegue entender aí se ele tá superando o seu benchmark ou não. Beleza, minha gente? Eu acho que essas foram as principais informações sobre os fundos imobiliários que eu acabo olhando. Eu tenho gostado, então, como eu falei para vocês, deste fundo pela diversificação, pelo caixa, pelo dividend yield, que é óbvio não é o maior do mercado, mas ainda assim me garante aí uma receita todos os meses. E é claro que todos os links para vocês terem acesso à plataforma ou etc e tal, tudo estará aqui na descrição. E aqui eu tenho um outro recado, tá, gente? Diretamente do pessoal do Trademap. Eles criaram um Telegram, então várias notícias, enfim, se vocês querem saber um pouquinho mais da plataforma, insights da plataforma e tal, tudo isso vocês conseguem acessando o Telegram deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu quero saber quem mais aí investe em BCFF11. Eu sei que ele é um fundo muito grande, é o queridinho de muitos. Eu gosto bastante dele, mas eu sei que tem gente que não gosta também. E aí sintam-se à vontade para colocar todos os prós e contras que vocês veem desses fundos aqui nos comentários, porque com certeza isso enriquece um pouquinho mais a nossa discussão e a nossa análise, beleza, minha gente? Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, faça isso agora, até porque eu acabei o vídeo sem derrubar mais nada e eu acho que é melhor eu acabar ele antes que eu realmente cause mais algum desastre aqui. Mas se inscreva no canal, deixe seu like e eu vejo vocês então no próximo vídeo.